Evangelista Amós, aonde foi que surgiu as doenças? O senhor poderia nos explicar? Quando perguntamos aonde foi que surgiu as doenças, nós precisamos voltar ao princípio da Bíblia, precisamente no capítulo 3 do livro do Gênesis e os versículos 17 e 18, que diz conforme a versão King James atualizada. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Ainda o versículo 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formados, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Podemos dizer com segurança que o princípio das doenças vem exatamente no evento da queda. Toda a humanidade foi atingida e até hoje sofre as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E aqui observe que no texto existem indicações da presença de doenças a partir de então, porque Deus diz que maldita será a terra por tua causa. Deus ainda fala que o homem teria sofrimentos e, consequentemente, morreria. Quando nós olhamos para esta verdade escriturística e observando como surgiu as doenças, a gente percebe que a doença é uma consequência do pecado do homem. É claro que eu não estou aqui sugerindo que a doença, ou seja, as enfermidades que atingem as nossas vidas é porque nós cometemos um pecado para obtê-la. Estou falando aqui de uma maneira generalizada, porque se não houvesse a presença do pecado, a desobediência a Deus, não haveria maldição, não haveria sofrimento e nem o homem morreria. Mas, infelizmente, o homem deu ouvido à sua mulher, que, por sua vez, foi sugestionada pela serpente, que a Bíblia fala claramente que é Satanás, e o próprio texto, de acordo com essa versão, King James atualizada, diz que o homem estava junto. A mulher comeu, deu a ele, ele comeu, desobedecendo assim a ordem de Deus. E por ter desobedecido essa ordem de Deus, provocou a maldição na terra e, consequentemente, a presença das enfermidades que, na sua maioria, leva o homem à morte. Então, as doenças surgiram a partir da desobediência do homem a uma ordem de Deus. E por conta disso, como consequência, nós podemos ver o sofrimento em todos os lugares, as enfermidades, podemos observar ainda que a Bíblia nos declarou, como lemos, que a terra começou a produzir espinhos e coisas que nos ferem. E aí a gente passou a viver nesta condição, mas Deus, através do plano da redenção por meio de Cristo Jesus, ele cura as enfermidades físicas e, quando não cura, permitindo-nos a falecer, nós temos a nossa vida assegurada para a ressurreição dos mortos, onde vamos nos levantar da sepultura sem nenhum resquício de enfermidade, porque estaremos em um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Isaías, no capítulo 53, profetiza que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
E Mateus, no capítulo 8, ressalta que essas enfermidades não trata-se apenas da questão do pecado, mas também de enfermidades físicas, e que Deus ainda hoje cura enfermidades, apesar que não é a todos que ele cura. Ele cura de acordo com a sua soberana vontade e o seu propósito. Se ele tem propósito, ele cura. Se o propósito dele é recolher a eternidade, a pessoa vem a falecer, mas tendo a esperança que um dia vai ressuscitar em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21.